Bem-vindos ao Direito Mais Café. Hoje eu estou aqui com duas celebridades do direito. Hércio Quaresma, eu tive a oportunidade de entrevistá-lo e foi maravilhosa. E agora o nosso doutor Yuri Félix. Tudo bem, doutor? Prazer em conhecê-lo. Tudo ótimo, o prazer é todo meu. Obviamente que compartilhando aqui com os colegas, o prazer, a alegria de estar ao seu lado e o desprazer de mais uma vez estar com meu amigo Quaresma. Ele é doutor, eu sou PhD, por hora desempregado. Gente, Já que tem que ter título, eu tenho que ter o PhD, ué. PhD, isso mesmo. E nós estamos aqui no 8º encontro da Advocacia Criminal de Mato Grosso. Esse evento é essencial para você, advogado criminalista, que quer aprender com os melhores, os top dos top. Doutores, vamos lá. Primeiro, doutor Hércio, falando sobre as prerrogativas do advogado. Como o senhor enxerga isso hoje está sendo garantido? É assustador o que nós experimentamos hoje. E na nossa exposição hoje, trataremos de algumas questões afetas às prerrogativas da advocacia. O tratamento que estamos recebendo em comissões parlamentares de inquérito. O que é um inquérito policial? É algo que é um procedimento investigatório levado a efeito pelo PIC, Procedimento Investigatório Criminal do Ministério Público, o inquérito policial da Polícia Civil ou da Polícia Federal. Também temos o IPM, não vamos tratar aqui, não é a nossa seara de atuação, e as comissões parlamentares de inquérito. E o mínimo que se tem que ter ali é urbanidade, respeito. Básico do básico. Aí você chega e fala assim, o senhor é ladrão, tal. Meu senhor, o senhor está aviltando aquele indivíduo que está ali. Aí vira, e eu tenho amizade com o senador Carlos Viana, amigo dele. O direito ao silêncio, o direito ao silêncio é inerente àquilo que a Constituição garante. Aí eu vou intimar a mulher, 206 do Código de Processo Penal, eu não sou obrigado, marido dele, Casal lindo. que casal lindo, irmão dele, pai dele, filho dele, a depor. 216 CPP. Eles não conhecem aquilo que eles aprovaram, que é lei. Então nós temos hoje um segmento de prerrogativas pela ordem, artigo 7º. Eu tenho o direito de pedir a palavra pela ordem. Aí me vira um deputado ou um senador da CPI mista e fala: aqui o senhor não pode se manifestar. Ué, peraí, o regimento interno suplanta a lei. Vamos tratar de cadeia alimentar. Constituição Federal, EDK para baixo, nós temos o quê? Leis federais, regimentos, provimentos, regulamentos. Lei penal em branco. O que é droga? Está na Anvisa. Sim. A norma penal em branco está na Anvisa. Então, se não está na lei o que é no artigo 33 da 11.353/06... Exige uma complementação do órgão específico competente. E aí você tem o seguinte, você quer dizer, só para análise, a norma penal em branco, para quem entende direito penal, e nós temos como destinatário dessa prosa os espectadores são afetos ao direito penal, uma situação do seguinte, o que é efetivamente direito? Eu tenho uma cadeia de comando legislativo que começa regimento interno, suplantar lei, só no delírio trêmenos, etílicos, não, eles não vão falar que como uma para fazer. Não há como se falar, e nós vamos abordar isso hoje. Você vai falar que o regimento interno na Câmara dos Deputados diz que o cidadão advogado não pode tomar a palavra pela ordem e falar: olha, ô cidadão, você não pode chegar aqui e chamar meu cliente de ladrão. Se o meu cliente falou que não quer responder, artigo 15 da Lei de Apoio da Autoridade, parágrafo 1º, inciso 1º, se eu não estiver enganado, se a gente estiver enganado, você pega o Google e acerta. Facinho de achar. Moral da história. Abuso de autoridade
Melhor exemplo não há. Patente, escarrado e cuspido, como diriam lá na coisa pretérita das nossas prosas. Então, o que nós enfrentamos hoje, trazendo para a seriedade a nossa prosa? Não que não tenha sido sério, porque o sarcasmo também é revestido de seriedade. O que nós temos hoje é uma situação abjeta em que personagens investidos de função pública aviltam um indivíduo que tem sob o seu palio um habeas corpus, em que não são obrigados a produzir prova contra eles. E que são compreendidos assim, se o senhor não falar, eu vou trazer sua esposa aqui, seu filho aqui. O 216 fizeram o quê com o 216 do Código de Processo Penal? Isso nada mais é do que, no mínimo, um constrangimento, Ilegal. né? No mínimo, um exercício arbitrário, no mínimo, enfim. Sendo bem levezinho, né, Dandan? Aqui para dizer o mínimo. E eu digo o seguinte, Quaresma, indo muito na esteira daquilo que você falará daqui a pouco com os colegas, e pensando também, refletindo dessa maneira, o tema da minha palestra, os desafios da advocacia criminal, um dos grandes desafios da advocacia criminal é fazer valer o exercício das prerrogativas profissionais, que, como você é especialista no tema, sabe que cada dia que passa está cada vez mais sofrível, cada vez mais complexo e cada vez mais hercúleo exercer o direito à prerrogativa daquilo que é essencial ao Estado de Direito. Não há que se falar em nenhum lugar do mundo, você sabe que eu estudo muito isso, em nenhum lugar do mundo não há que se falar em democracia sem uma das partes, que é a parte que exerce o contraditório. Poder estatal de respeitar aquilo que edita. É o tal do Estado Democrático de Direito. Ele edita e cumpre as próprias leis. Se eu tenho, eu sacanei muito, o pessoal pode fazer corte depois, escrito e escrevido. O escrevido está errado, o escrito está certo. Está consignado. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim. Primeira coisa. Então, cânone constitucional. Aí depois eu quero compelir a minha mulher, o meu irmão, o meu filho, o meu ascendente a produzir e depor. Infelizmente, o que não se consegue compreender é o seguinte: eu tenho ferramentas outras para se angariar elementos probatórios que não seja compelir alguém, e notadamente, e o que nós vamos abordar na palestra hoje, compelir alguém a ser execrado publicamente, e quando o advogado se insurge, o senhor não tem direito de falar que o regimento ou cadeia alimentar, a baleia vai degustar, que a baleia é um ente maior, eu brinco, eu sou mamute albino, então o mamute albino é um ser maior que vai degustar, não carnívoro, pode ser herbívoro, mas de repente ele pode ser atacante. Mas ele não vai comer aquela carne. Mas numa cadeia alimentar, o que é a cadeia de comando das leis? Constituição, legislação federal, regimentos, procedimentos. Por que eu brinquei em relação à norma penal em branco? Porque o que vai decretar o que é proscrito ou não, o que é? Anvisa. Exatamente. Inclusive, tem um livro de um promotor muito conhecido, um estudioso, um promotor do Paraná, Fábio Guarani, que fala da norma penal em branco e da técnica de reenvio. O que vem a ser a técnica de reenvio? Aquilo que diz que o que irá complementar é a norma administrativa, isso é o básico. E com relação a isso que você muito bem apontou, Quaresma, o que me chama muito a atenção, dialogando aqui com os colegas, que é o seguinte: na Casa das Leis foi dito que uma lei não deve valer, que é o exercício da prerrogativa, o exercício daquele advogado naquela situação, fazer valer aquilo que é fundamental, que é trazido em lei, não é a opinião do Quaresma, a opinião do Yuri, a opinião, é trazido em lei. Prerrogativa Pela ordem. não é beneplácito, é direito. E não é o meu direito, é o seu direito, é o direito dela, é o meu. De ter o quê? Respeitado algo que está preconizado. Devido processo legal, contraditório, ampla defesa.
O Isso é o que básico. é o trivial. Porque senão voltaremos ao estágio da Santa Inquisição, das acusações anônimas, da situação de queimar, de afogar. Isso não é permitido em termos odiados. E tem um detalhe. Fazendo muita referência a esse ponto que você, Santa mais uma Inquisição de vez, Santa não tem nada, né? exato, o Tribunal do Santo Ofício, que de santo não tem nada, Nada. e você também sabe que eu gosto muito de estudar esse tema, mas a defesa, ela sempre existiu. O polo da defesa, até mesmo no Tribunal do Santo Ofício, na Inquisição que durou séculos, ele existiu. A grande questão era a confusão entre quem acusa e quem julga, tanto falado Que pelo não nosso pode amigo estar inserido professor no mesmo Maurílio personagem. E é daí que vem a divisão das funções, a imparcialidade e a necessidade daquele que exerce o direito de defesa não exercer o direito de defesa no modo samambaia, que fica pendurado ali, parado no canto da Que sala. outro dia um ministro determinado em algum canto falou: eu não sou samambaia. Você não tem que ser samambaia, você é destinatário da prova, você não é produtor da prova. Exatamente. E o que eu ouvi certa feita num juiz de Araxá, eu ouvi no Supremo Tribunal Federal. Eu não sou samambaia. Você não tem que ser samambaia. Você tem que ser um receptor de algo. Você não ser um produtor. Ele Você não tem que arar a terra. Ele não impulsiona o movimento do processo. Eu E sim, ele recepciono. recebe o que Eu as não posso partes complementar absolutamente nada. Eu tenho que ser receptor. Ouvimos em alguns tempos, tal, sem discutir conchavos do Ministério Público Federal com determinado juiz federal e um trem chamado, como é que é, vaza-jato, de alguém combinando, olha, o Quaresma é um cara chato pra capeta, pra inquirir, não põe a tal procuradora porque ela vai ser digerida, engolida, devastada pelo Quaresma quando inquirir. Coloque fulano, ó, retarde e tal. O mínimo que nós exigimos, e se faz necessário por sociedade, é imparcialidade. Respeito àquela questão de posicionamento de cada um. É ado, e cada um no seu quadrado. Lembra de... Trazendo para cá uma situação diversa do que seria tecnicismo jurídico para aqueles que nos assistem, exatamente isso. E veja, Quaresma, dando um exemplo do mais elementar, você como um bom flamenguista, Rubro-negro de natureza. e eu como um corintiano, Sofredor. católico, apostólico corintiano, porque o Corinthians é uma religião, não é um time. É igual o Flamengo. Digamos que o seu time vai jogar com o meu e o juiz combine o resultado. Árbitro. Exatamente, o árbitro. Nomenclatura. E não é bandeirinha, é auxiliar. É auxiliar. Digamos que esses entes do jogo combinem o resultado com um dos times. Se não fosse o seu time, você ia gostar? Não. E se fosse a favor de mim, eu também não gostaria. Em que pese o resultado me agradaria. É moral Não é o e a moral. resultado, mas como se chega ao resultado. E veja, Quaresma, eu acho que esse exemplo ele consegue ilustrar bem para as pessoas que não são do direito, porque muitas vezes, quando é contra o meu amigo ou contra aquele político que eu tenho maior simpatia, aí eu gosto. Quando é contra aquele que eu tenho menor simpatia, O eu gosto. meu Quando é o que tem maior desafeto simpatia, vale aquele procedimento abjeto contra a minha... aí não vale. Então, não pode ser assim. A regra do jogo, a Constituição, as prerrogativas profissionais e aquelas questões elementares que muitas vezes estão caindo de moda, como contraditório para a defesa devido processo, tem que valer, seja para quem eu gosto, para quem não gosta, seja por flamenguista, seja para o síndico do prédio, seja até para a sogra, dependendo da relação que o colega tem com a sogra. Se não for esperança que nunca morre, tudo bem. Galera, vocês estão entendendo que o nosso papo ele é permeado com questões absolutamente técnicas, com sarcasmo, com ironia e com a realidade, para tornar palatável a nossa prosa. Ainda mais capitaneado por essa extraordinária personagem. Para trazer de uma forma clara
para todos, né? Quem é do direito, quem não é do direito, para todo mundo conseguir Ser compreender palatável, ser palatável. exatamente, quando todo mundo conseguir compreender de uma forma lúdica até como que são as regras do jogo ou como deveriam ser, né? Exatamente. Como são e como deveriam ser. Isso é uma questão também que a gente vive muito, né? O pessoal costuma falar. Trouxe aqui para o evento. Teremos uma sessão de autógrafo da terceira edição do nosso livro, Tribunal do Júri. Que eu recomendo, E que é uma ele obra recomenda, fantástica. e ele recomenda não só porque ele faz o prefácio da obra, mas porque Mas eu fui censurado porque eu criticava um determinado ministro que é frustrado com o Tribunal do Júri, houve censura não vamos registrada. entrar nessa seara. Vamos deixar isso para Aqui, um momento. o editor recebeu, esse trem não pode passar que o ministro vai receber a obra. Mas já está aqui, Mas debruçada está aqui a realidade. para Eu uma quero noite de depois uma autógrafo. cópia para poder divulgar isso. Viu? Eu estou ansiosa por ler, porque sou uma estudiosa do direito, principalmente do direito penal, que eu sou apaixonada. Estou ansiosíssima por ler a O obra. prefácio do Quaresma você pode pular. Pode pular. É, pulou para fácil. Aí já vai direto. Não, mas depois da censura. Questão de ler A o parte mais deliciosa do prefácio foi censurado. Quaresma, me manda depois que eu quero ler. Imagina o que ele escreveu para ser censurado. Mas daí é outra Mas foi história. polido e escorreito. Não, imagina o nível de polidez. Quem conhece o Quaresma sabe que Quaresma e polidez são duas palavras que não se conjugam. Mas vamos lá. E aí, é nesse sentido, Quaresma, a gente vive muito, você sabe muito bem disso, aquilo que a gente ouve, aquela frase que já virou célebre, né? Na prática, a teoria é outra. E eu já disse no plenário, na tribuna do Tribunal de Justiça, o direito dista léguas da justiça. Vou olhar para vossas excelências e falar, o direito dista léguas da justiça. É algo assustador. Eu brinco muito, do escrito e o escrevido. Hoje, com o Endo Rolim, um grande amigo, eu disse, do escrito e o escrevido. Daqui a pouco vamos fazer o código do escrevido, parece um analfabeto. Mas há uma dicotomia monumental daquilo que é a expressão da lei para o que é efetivamente aplicado. Na prática. No processo penal, no direito penal, principalmente hoje, em tempos assustadores sobre o processo penal. E nós vamos falar isso hoje sobre a prerrogativa. É algo de extrema relevância para essa reflexão para todos os advogados criminalistas, em especial, que atuam diariamente, além de terem que lutar pela defesa dos direitos do seu cliente, do devido processo legal, ainda tem que lutar para ter a sua prerrogativa de advogado. Eu não quero nada além do que é meu. Eu brinco, sacaneio. Pedir eu pido. Se eu vou ser atendido, é péssimo, viu, gente? Nós chegamos Mas para rimar eu pido. Nós chegamos num ponto que cumprir a Constituição passou a ser algo revolucionário. Cumprir a Constituição é revolucionário. É quase que a queda da Bastilha. É quase que uma Revolução Francesa cumprir. Pena que não tem a guilhotina em alguns casos. Brincadeira, viu, galera? Não quero decapitar ninguém. Pessoal, encerramos aqui com essas duas personalidades maravilhosas. Da minha parte, dele nem tanto. Vamos aguardar. Inveja da minha beleza. Inveja da minha beleza. Olha, eles são incríveis. Um beijo dela, conjunto nós dois vamos beijar. Galera, saravá pra vocês. Privilégio estar aqui. Aqui embaixo o livro do Dr. Yuri. Aí, ó, detalhe, bota aqui também o meu canal do Com YouTube. certeza. Pra vocês se divertirem lá. Saravá, galera. Tchau, Fomos! Obrigado. Tchau.